Muito bom dia, Elivaldo Barbosa. Bom dia, Tiago. Bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Elivaldo, faltam 2 dias para a definição do nome do novo presidente estadual do Partido dos Trabalhadores. Trabalha-se pelo consenso, mas esse consenso ainda não chegou. Não chegou, Tiago. Tanto que não chegou que ontem mesmo nós tentamos falar com as partes envolvidas, mais diretamente nessa disputa, há um silêncio no PT. O presidente, o vice-presidente e presidente interino Hélio Rodrigues afirmou ou confirmou para sexta-feira, numa reunião virtual do Diretório Estadual, com mais de 70 membros do estado inteiro, a reunião que vai tratar exatamente da sucessão do ex-deputado Assis Carvalho, falecido no dia 5 de julho, na presidência do PT. Não há consenso porque há ainda uma disputa, principalmente envolvendo 2 tendências. Construindo o Novo Brasil, que escolheu o deputado estadual Francisco Lima como candidato à presidência. Esse aí está decidido, tá certo. É uma tendência majoritária. Mas se ocorrer um embate, Tiago, pode dividir o partido, porque a tendência Resistência Socialista, que tem como candidato Franzé Silva, também deputado estadual, eu soube ontem que tem aí, acumula quase 20 votos, então não é uma tendência qualquer, não é uma tendência que tem ali papel apenas de compor o diretório. Tem força, tanto tem que é na vice-presidência, né? Presidência, e hoje ainda ganhou um deputado federal, que é o deputado Merlong Solano, que coordena essa tendência, que eu imagino por que não existiu consenso, que tem que ocupar mais espaços no diretório estadual do PT. E correndo por fora, mas por fora mesmo, diria até na periferia, o vereador Dudu Borges, que insistiu na candidatura, permanece na condição de candidato, e eu diria que ele jogaria um papel importante numa adesão para um lado ou para o outro, caso esse consenso não exista. E o que está pegando mesmo, Elivaldo? Espaços no partido. Construindo o Novo Brasil, procura manter a condição de supremacia, de domínio de espaços no diretório estadual, pela importância que representa. O PT, ele tem uma importância muito grande na política piauiense, porque é o partido que está no governo, que tem uma boa representação na Câmara Federal, na bancada piauiense, com 2 parlamentares, e também na Assembleia Legislativa, muitos prefeitos. E outro detalhe, Tiago, precisa jogar pesado na eleição municipal, precisa coordenar os diretórios municipais a obter êxito nessa eleição, que é fundamental não só para garantir espaços do partido nos municípios, como também planejar a estratégia estadual para 2018. Então, qualquer atropelo nessa sucessão, ranhuras, divisão, isso pode causar prejuízos ao partido às vésperas de uma eleição. Eu imagino que essa seja a maior preocupação dos principais líderes petistas, de buscar a qualquer custo um consenso para evitar disputa na reunião de sexta-feira. A gente já pode trazer o Fenelon aqui para a discussão? Gostaria de ter o Fenelon e o Elivaldo Barbosa para a gente falar também da PEC do Fundeb, que terminou aprovada ontem pela Câmara dos Deputados. Os governadores, inclusive o governador Wellington Dias, se posicionou, tiraram um posicionamento, né, interessando ou demonstrando o interesse que a proposta fosse aprovada com um incremento da participação do governo federal, o que se concretizou nessa votação. E uma votação que foi expressiva, lá 499 votos no primeiro turno pela aprovação e 492 no segundo turno. Era o esperado, Fenelon? Olha, quando se faz um acordo, a votação normalmente é assim. Então, houve um acordo, Tiago, dá meu abraço aqui também para o Elivaldo Barbosa, que acompanha bem esse tema. Então, houve um acordo entre governistas e o Congresso. E quando se fez esse acordo, foi definido, primeiro, que as bases principais do relatório feito dentro da Câmara pela professora Dorinha, que é do Denduma do Tocantins, a base desse relatório seria preservada, mas seria atendida a alguns aspectos do governo. Primeiro, garantir recursos específicos para a educação infantil, para que o governo possa fazer o seu Vale Creche. E com isso o governo assegurou esse aumento, vai sair de 10%, que é a participação do governo
complementar dentro do Fundeb para 23, uma evolução gradual. Por exemplo, no ano que vem, a participação do governo já será de 12%. Em 2022, de 15%. Até em 2026, chegar a 23%. Foi um acordo, portanto, uma conquista para a educação, porque transforma esse fundo em permanente e assegura os recursos básicos para a educação fundamental pública, Tiago e Elivaldo. Politicamente, quem é que sai vitorioso? Tem vitorioso nessa votação? Eu diria que o Brasil sai vitorioso. O governo tentou alterar a proposta, tentou no final e foi muito mal sucedido nessa iniciativa, péssima essa atuação, tanto é que não encontrou resposta nem mesmo na base em formação que dá apoio ao governo na Câmara Federal. Foi totalmente rejeitada até mesmo entre os aliados do Palácio do Planalto. E prevaleceu exatamente o que o Brasil desejava, estabilidade numa área essencial que é a educação. O governo tentou buscar destinar parte dos recursos para programas mesmo na área de social, transferência de renda e até mesmo envolver a Previdência também, mas foi amplamente derrotado nessas iniciativas. Não chegou nem a ser apresentado no relatório final. Espera-se agora que essa mesma tendência ocorra, não é, Fenelon, no Senado Federal, já que a matéria é uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, tem que seguir agora para o Senado para votação no mesmo quórum de 2/3, um quórum qualificado, e não sofrer nenhuma alteração na tramitação no Senado. Se sofrer, volta. Se sofrer, volta para a Câmara. Que se aprovado no Senado da forma como foi da Câmara, então o Congresso Nacional vai promulgar essa emenda constitucional e torná-la lei efetiva e estável, porque não tem mais aquela história de validade, não é, Fenelon? Vamos deixar ali daqui a 2030, tem que votar de novo, tá? Não. Agora é lei, a não ser que ela seja alterada numa emenda constitucional daqui para frente. Esperamos que não ser alterada para melhor. Mas o Congresso foi mais uma vez protagonista de uma ação essencial para o país, da forma como foi para a reforma da trabalhista, da reforma da Previdência, agora da prorrogação da estabilidade do Fundeb e já será também na reforma tributária, porque o que o ministro Paulo Guedes levou ontem para a Câmara foi, na verdade, está muito longe de uma proposta de reforma tributária. Foi mais um arremedo que não chega a ser comparado nem mesmo a uma emenda do que já existe lá nas duas casas, na Câmara e no Senado. E, Fenelon, nessa proposta que foi apresentada, ou pelo menos as linhas gerais apresentadas pelo ministro da Economia, consta o novo imposto? Havia uma expectativa, algo parecido com a CPMF? Queria que você comentasse também essa parte do que foi apresentado lá pelo ministro. Olha, Tiago e Elivaldo, foi uma proposta que, como foi apresentada, foi vista como muito tímida, porque se referia basicamente à fusão de dois tributos federais. Mas o próprio ministro, que teve o cuidado de ontem ir ao Congresso apresentar as propostas do governo, disse que, na verdade, o que o governo oferece é um complemento ao que já está sendo discutido pelo Congresso. O Congresso que discute sobre os estados e municípios e o governo oferece um complemento referente aos tributos federais. Vamos ouvir uma fala do ministro Paulo Guedes. Tiago. Não cabe ao ministro da Fazenda e sim a um Congresso legislar as relações entre os entes federativos. Eu não posso invadir o território dos prefeitos, falando sobre ISS, ou invadir o território dos estados, falando sobre ICMS. Então, em sinal de respeito, nós oferecemos uma proposta técnica do IVA, mas com apoio total ao que está estipulado na 45, que busca o acoplamento desses impostos. Então, Tiago e Elivaldo, o que a gente vê? A gente vê que foi tratada como um complemento, seja como for, está sendo tratada como uma primeira etapa de uma reforma mais ampla. E a gente tem, dentro do que está tramitando, dois aspectos dessa reforma, o que vem do governo e o que vem do Congresso. Vamos ver aqui na tela o que é que vem como proposta do governo e do Congresso. A gente tem, dentro das propostas do governo, que são essas propostas restritas, unificar o PIS e COFINS, estabelecendo uma alíquota de 12%. Há uma
reclamação, sobretudo do setor de serviço, porque puniria muito o setor de serviço. Na proposta do Congresso Nacional, unificação do ICMS, que é estadual, com o ISS, que é municipal, mas para que isso seja feito sem maiores transtornos, está sendo feito um diálogo bem aberto com estados e municípios. E a gente tem ainda alguns aspectos que ficaram fora, mas não quer dizer que não seja tratado daqui a pouco numa segunda etapa. A gente vê aqui numa segunda tela. O que ficou fora? Primeiro, a criação de uma nova CPMF. Há uma rejeição grande dentro do Congresso, mas o governo vai tentar emplacar no segundo momento. A revisão dos incentivos fiscais, particularmente Zona Franca de Manaus. É uma casa de maribondo. Ninguém quer tocar nesse assunto muito polêmico. E também a questão do imposto de renda, pessoa física, sobretudo, que implica em redução da arrecadação. Quer dizer, diminuiria nossa carga tributária, que é terrível, mas ninguém quer falar em perda de receita. Ou seja, Tiago e Elivaldo, a gente tem uma reforma que dá um passo, alguns pontos que são deixados de lado como a nova CPMF, mas o governo, com certeza, deixou claro que vem uma segunda etapa de reforma. E aí, esses pontos vão aparecer outra vez. Tá certo, Fenelon. Obrigado mais uma vez, Elivaldo Barbosa. Vamos à última. Pois é, Tiago, eu queria até dividir com o Fenelon, com certeza, e com você também. Hoje é um dia importante, 22 de julho, é o aniversário de uma pessoa muito especial para todos nós aqui na TV Cidade Verde, especialmente aqui no Notícia da Manhã, a nossa estimadíssima amiga, companheira de trabalho, Nádia Rodrigues. Sim. A chefa, como já estamos assim, habituados a chamá-la carinhosamente. Então, Nádia, forte abraço, se você estiver aí nos acompanhando, muita saúde, paz, prosperidade. Você que nos emocionou muito no domingo, aquele abraço fraterno da dona Celina. Silene. Dona Silene. Exatamente. Que foi aí, essa pandemia que afasta muita gente, afasta as famílias, as pessoas que a gente mais ama, mais gosta. Mas você proporcionou esse momento de tanto carisma, de tanto amor com sua mãe, dona Celina, Silene, um forte abraço. Então, deixa aqui a nossa alegria de comemorar esse 22 de julho com você, toda a família, Cidade Verde, família Notícia da Manhã, para a nossa Nádia Rodrigues, né, Fenelon, Thiago. Elivaldo, a Nádia diz que é o dia mais bonito do ano. Eu também acho. Concordo, assina embaixo. Sigo os relatores. Nádia, receba, portanto, as nossas felicitações. Ela que não está aqui, você que não escutou, não acompanhou esses dias, ela está de férias, está descansando durante esse período, né? São 15 dias só, é bem rápido. E eu na responsabilidade aqui muito grande de substituir a Nádia Rodrigues, como o Elivaldo falou, uma pessoa de um imenso carisma. Isso é o que você sente aí do outro lado e não tem oportunidade, infelizmente, de conviver com ela e saber do grande ser humano que é a Nádia Rodrigues. Então, desejamos aqui as nossas felicitações, dizer que você não está aqui presente de corpo, mas está sempre nos nossos corações, está sempre sendo lembrada. Feliz aniversário para você. Uma ótima forma da gente terminar o ponto de vista de hoje. Muito obrigado, Elivaldo. É isso, Thiago. Obrigado, Fenelon, mais uma vez. Um ótimo dia para vocês.